Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais uma mentoria do Jogo da Vida, o acelerador de resultados. Quando a gente fala de resultados, a gente fala não podemos deixar de falar de quê? De empreendedores. Existem aí vários tipos de empreendedores. Então, não necessariamente você precisa ter uma empresa para você empreender. Você pode ser empreendedor trabalhando com serviço público, com esfera social, com esfera religiosa. Então, a pessoa, ela para empreender, ela precisa de atitude empreendedora. O que seria essa atitude empreendedora? Basicamente, a gente tem que ter em mente o quê? 3 pilares, né? Que a gente precisa de lapidar para ter essa atitude empreendedora. O primeiro pilar é a visão, o segundo pilar, a coragem, e o terceiro pilar, a competência. A competência, a pessoa tem que ter fome e sede de conhecimento. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada pilar que a gente precisa lapidar para a gente empreender. O primeiro pilar, que é o pilar da visão. Nós precisamos de quê? De meta, sonhos, precisamos de ter ambição. A gente precisa querer uma vida melhor, né? Estar bem alinhado com o quê? Com o seu propósito. Isso é fundamental, a visão, esse pilar. A gente precisa lapidar esse pilar para a gente empreender. O propósito, ele está alinhado o quê? Com a nossa identidade. Então, é muito importante a gente ter essa visão para lapidar esse pilar. O segundo pilar é a coragem, a gestão, né? O domínio. O que seria esse pilar da coragem? A gente não tem que ter medo. Se tem medo, vai com medo mesmo. Movimente, haja. Quem mora no medo nunca vai encontrar ou viver o que a gente chama de extraordinário. Então, o maior competidor que temos na vida somos nós mesmos. Nós temos o quê? Que subir o nível. Temos que avançar. Você tem que agir para superar o medo. Coragem é o domínio do medo. Quando eu tenho coragem, significa que eu estou eliminando o medo. O terceiro pilar é o pilar da competência. O que seria esse pilar? É fazer as coisas com maestria, com perícia, com excelência. Seria a capacidade de fazer algo bem feito. Estudar, melhorar a sua competência, que a gente chama de chá, que é o conhecimento, habilidade, atitude. Ou seja, a pessoa tem que conhecer, ela tem que ter habilidade, ela tem que agir. Senão não adianta nada. Tem a teoria do TPC, que é o quê? A teoria, a prática e a constância. Eu estudo, eu conheço, porém eu tenho que praticar aquilo e tem que ter constância, eu tenho que repetir todas as vezes que eu tiver a oportunidade. Então, é importante a gente entender que sábio não é aquele que sabe, sábio é aquele que faz, aquele que executa. Isso é fundamental. Então, o que é importante para a gente, quando a gente fala de lapidar esses 3 pilares? Uma tarefa, né, para você testar. Verifica aí, dê uma nota de 0 a 10 para esses pilares que a gente tem que ter, né? Visão, coragem e competência. Verifica como é que está isso com você hoje, para ver se você tem o quê? Uma mente empreendedora. É importante a gente buscar desenvolver competência das coisas que se encaixam com a sua realidade pessoal e profissional. Ou seja, a gente não tem que ficar estudando aquilo que não vai aplicar no momento, que eu não vou usar no momento. A nossa mente, ela é o quê? É limitada. A potência nossa é ilimitada, mas a mente é limitada. Então, nós temos que ter na mente somente aquilo que a gente vai estar utilizando. Então, a gente pode imaginar um balde, né, de água. O balde, se eu ficar colocando água nele, ele chegou em cima ali, eu continuar colocando água, ele vai derramar. Às vezes, a nossa mente é a mesma coisa. Se eu ficar guardando muita informação que eu não utilizo, às vezes coisas que eu vou precisar vai sair da minha mente. Então, é fundamental a gente estar focado naquilo que a gente vai executar. Nós temos aí 3 elementos, né, para a empresa crescer. Quem tem empresa, empresário, é importante ter aí o que a gente chama dos 3 Gs, que é grana, gente e gestão. Como é que seria esses 3 Gs? Grana, gente e gestão. Vamos falar do primeiro G, que é grana. Combustível, né? Aquilo que eu vou gastar, que eu vou investir na empresa. Eu preciso de contratar pessoas, eu preciso de, às vezes, comprar um software, investir em marketing, investir em maquinário. Então, quando eu não tenho grana para investir na empresa, eu preciso investir o quê? Passo a passo e crescer de forma sólida. Eu vou abrir uma empresa, ou vou testar algo novo na empresa, eu preciso do que? O MVP, que é o mínimo viável do produto. Eu pego aquele produto que eu quero colocar no mercado, ou serviço, e faço um teste pequeno para ver se vai dar certo, ao invés de eu investir muita grana. Então, aprender é o que? A fazer dinheiro. Investir com competência.
A falta de recurso não pode ser usado como desculpa para você deixar de fazer um negócio. Então, dê o primeiro passo e começa, né? Você pode, né? É o que é a visão progressiva. É aquela visão que a gente não sabe como é que vai ser o final, mas a gente vai vendo passo a passo o que vai acontecer no percurso. Faça do limão uma limonada, né? Escolha focar no possível e não no difícil. Tudo é difícil. Porém, a gente tem que pensar que é difícil, mas é o quê? Possível. Tem que focar nisso. A venda está no coração da empresa. Você tem uma empresa, todos os seus funcionários, eles têm que pensar em vender o tempo todo, independente do setor que ele trabalha. Ele tem que saber tudo que a empresa produz, tudo que a empresa faz, quanto que ela vende aqueles produtos, quanto que ela vende aquele serviço, para ele te ajudar a vender. Então, o primeiro G, então, é grana, investimento, que a gente pode investir, às vezes, pouco ali para caminhar passo a passo. O segundo G é o que? O G de gente. Uma andorinha não faz verão, não tem como a gente tocar uma empresa sozinho. Eu preciso de gente, eu preciso de uma equipe diferenciada. Isso é fundamental. Primeiro passo, eu tenho que ter o quê? Paciência na contratação. Eu não posso precipitar. Eu tenho que entender que lidar com pessoas é desafiador. E um número importante é que 95% dos seres humanos, eles são o quê? Acomodados. Então, a gente tem que ter paciência de tentar pegar aqueles 5% ali que não são acomodados na contratação. As pessoas que são acomodadas, aquelas que não querem crescer. Então, nós temos que conectar com essas pessoas e trazer elas para a nossa frequência. Se eu estou com uma pessoa ali que é acomodada, eu tenho que trazer ela para a minha frequência. Descobrir qual que é o sonho das pessoas que trabalham com você, ser mais irracional com pessoas. Quando a gente fala irracional, ser mais baseado em quê? Em sentimentos e emoções. Quando a gente lida com gente, a gente tem que fazer o quê? Liderar. Eu não faço gestão de gente, eu faço liderança. Eu tenho que liderar. Então, eu tenho que ter a empatia dessas pessoas. A liderança, ela é uma habilidade de criar uma aliança com as pessoas. Então, cada ser humano é único, ele tem uma digital, né? Então, quanto melhor líder você é, mais resultados você vai ter na sua empresa. Essa parte do segundo G é muito importante. Gente, eu tenho que ter gente querendo fazer o negócio crescer. Eu tenho que ter conhecimento das pessoas, saber da vida dessas pessoas e conhecer a identidade delas. O terceiro G é o G da gestão. O que é gestão? É a administração. Nessa parte eu tenho que ser mais o quê? Racional. Quando eu trabalho com a gente, eu tenho que ser mais irracional. Em sentimentos e emoções. Quando eu falo de gestão, eu tenho que ser mais racional. A rotina de trabalho tem que ser eficiente. As finanças têm que ser bem controladas. Contas a pagar, contas a receber. Eu preciso de ter o quê? Uma organização. As atividades da empresa também tem que ter uma sequência, tem que ter um processo. Os indicadores, eu tenho que ter indicador para tudo, para marcar o que eu vendi, o que eu comprei, como é que está a entrega dos trabalhos. Eu tenho que ter, né, esses indicadores. A produtividade, o que cada funcionário está entregando, se está entregando menos do que pode, isso é fazer o quê? Gestão. Eu tenho que ser racional. Então, nós temos que ser lógico quando a gente fala de gestão, analítico, gerenciar o quê? Os processos, e entender que a nossa vida é uma jornada. O nosso merecimento vai ser de acordo com o nosso crescimento. A sua equipe, ela pode dar dor de cabeça, mas também pode ser o quê? Uma mina de ouro. Depende da motivação que você vai dar para essas pessoas. Cada funcionário pode te dar bons resultados. Vai depender se você vai relacionar o quê? Bem com ele. É importante a gente parar para ouvir as pessoas que trabalham com a gente. É importante a gente entender que a gente não pode ser normal. Quando a gente está na normalidade, a gente está naqueles 95% de pessoas acomodadas. Eu tenho que ser anormal. Porque se eu for anormal, eu vou ter resultados anormais. Eu vou ter resultados extraordinários. Então, pela normalidade que vamos conseguir resultados extraordinários. Numa sociedade, é importante também, quando você tem uma empresa, pensar numa sociedade. Os sócios, eles devem ter o quê? Habilidades diferentes, porque um vai cumprir aquilo que o outro não consegue entregar. Agora, os valores desses sócios têm que ser o quê? Bem parecidos, senão a empresa não dá certo. Tem que alinhar as expectativas. Então, ter sócio é um excelente caminho para a prosperidade. Às vezes, você tem uma empresa sozinho que gira para você ali 1,5x, 2x por mês. Às vezes você vai ter um sócio que vai gerar 5x, 6x, 10x ou até mais. Então, é importante ressignificar isso e transformar o negativo em positivo, ok? Um forte abraço.